Eduardo Leite, uma mensagem para o Paleta Atlântida que representa a cultura gaúcha para o Brasil e o mundo. Paleta Atlântida, grande referência nos eventos do nosso estado, mais de 4,5 km de churrasco à beira da praia, valorizando o nosso litoral e uma das nossas grandes culturas gastronômicas aí, que é a do churrasco. Então, parabéns aí a todos os organizadores. Porque o churrasco é nosso, é daqui, é gaúcho. É isso aí. Valeu. Obrigado. Aqui ao prefeito Ayrton e toda a sua equipe aqui no município de Canoas. Fizemos uma reunião técnica bastante positiva, né? Inclusive com a participação aqui do ex-prefeito Jairo Jorge, do ex-prefeito e deputado federal Busato, com o Ministério Público, com toda a nossa equipe da Secretaria da Reconstrução Gaúcha, com a equipe da Prefeitura, naturalmente, repassando aí o andamento das obras que estão em andamento. O governo do estado já aprovou 179 milhões de reais dentro do Fundo da Reconstrução, dos quais 35% do valor já foram depositados na conta da Prefeitura de Canoas, atendendo a projetos como a recuperação do dique da Matias Velho, da Rio Branco, também obras de hidrojateamento, e a gente avança na discussão de novas obras que o município busca fazer, como é a extensão, por exemplo, do dique da Niterói. O que nós trouxemos aqui na nossa reunião, né? Um ponto. Nossas equipes estão trabalhando fortemente aí para analisar o que a Prefeitura de Canoas nos apresentou de demandas adicionais sobre as obras do dique da Matias Velho, que apresentou, ao ser executada a obra, a necessidade aí de revisão de projeto e aditivos contratuais que tornaram essa obra mais cara do que originalmente ela era projetada, em torno de 68 milhões de reais. Ela foi reorçada aí para algo em torno de 90 milhões de reais. Então o governo do estado, com a sua equipe técnica, está debruçado sobre isso, para que nós possamos colaborar com um valor adicional. O estado deverá avançar aí, reconhece, né, já a nossa equipe técnica, mas agora tem toda uma parte de análises, de documentações, para que nós possamos fazer um aditivo neste convênio e repassar um recurso adicional para garantir ao município as condições de concluir essas obras da Matias Velho. E também vamos avançando especialmente aí para outros projetos, como eu falei, que é essa extensão do dique da Niterói. São cerca de 23 milhões de reais que o município está nos demandando, também de expansão de ações de hidrojateamento para recuperação dos sistemas de drenagem. A gente já liberou recursos para isso, mas há uma demanda de recursos a mais. E eu tenho assim a expectativa de que em breve a gente possa então evoluir para garantir esses repasses novos aí ao município, né? E acho que é importante mencionar que a gente continua trabalhando sempre com muito diálogo, né, com todo o esforço das nossas equipes para que a gente possa garantir essas entregas. O prefeito mostrou a evolução das obras, fico feliz de ver que elas já estão evoluindo. Claro que temos ainda intercorrências e desafios, como é o caso, por exemplo, o estado repassou recursos também para a recuperação das casas de bomba do sistema de proteção da Matias Velho. E infelizmente o processo licitatório que a Prefeitura fez para fazer essas recuperações teve algum questionamento no Tribunal de Contas, há uma cautelar do conselheiro Estilac Xavier suspendendo essa contratação, e há também uma disputa entre empresas vencedoras, pelo que foi mencionado, que acaba obstaculizando essa assinatura para a recuperação das casas de bombas no Matias Velho. Isso nos preocupa, é claro, né? Nós estamos acompanhando isso de perto, coloquei nossa equipe técnica também à disposição da Prefeitura para que a gente possa identificar caminhos para superar isso e garantir que essas obras aconteçam. Elas são muito críticas, não adianta ter o dique protegendo que as águas entrem no bairro e não ter o sistema de bombeamento para que, nos episódios de chuvas, não alague dentro do bairro, né? Então a gente já repassou o recurso está na conta da Prefeitura, a Prefeitura quer fazer a obra, mas infelizmente tem essa intercorrência aí de processo que gerou uma cautelar que suspende a assinatura de contratos e a evolução dessas obras, e vamos ter que achar, né, conjuntamente a saída para que essas obras possam acontecer. As discussões relacionadas ao sistema de proteção do Mato Grande, aí tem uma discussão técnica um pouquinho mais complexa.
complexa porque é um sistema que, embora houvesse planejamento, não tinha execução historicamente total, existia alguma coisa de um barramento ali existente, mas não era um sistema de proteção implementado, e aí tem um acompanhamento também do Ministério Público para entender este projeto, todos os seus efeitos, seus impactos, e aí talvez a gente precise colocar este sistema de proteção dentro de um outro fundo, que não é o fundo de reconstrução, é o fundo para investimentos em resiliência e as obras de combate às enchentes, que é o FIRESE, que é um recurso federal, 6 bilhões e meio de reais, que estão depositados numa conta para financiar obras como o dique de Eldorado, sistema de proteção do Arroio Feijó, sistema de proteção da Bacia dos Sinos, do Gravataí, entre outras obras que vão ter uma jornada um pouquinho mais longa, porque são obras mais complexas, mas que o Estado também está trabalhando sobre elas. Governador, falta quanto para as obras terminarem e qual o panorama nesse sentido? Bom, o prefeito... Se tiver nova cheia, vamos a lá. cidade está protegida? Acho que já há uma evolução bastante importante do sistema de proteção, sim, da cidade, e é uma jornada, como eu disse aqui, né? O prefeito aqui está nos apresentando cerca de 60% das obras do dique da Matias já executadas. Rio Branco também tem uma evolução bastante considerável, tudo isso vai ser analisado pelo nosso... Inclusive contratamos a Caixa Econômica Federal para fazer a análise da execução do cronograma físico-financeiro, para dar mais solidez a essa análise da execução das obras, e o Estado vai liberando os recursos conforme a execução das obras. Governador, esse recurso federal, né, para o dique ali do Mato Grande, é o governo do Estado que vai solicitar e vai fazer o projeto, ou é a cargo da Prefeitura de Canoas? Bom, como eu disse, aqui nós temos uma discussão que tecnicamente é um pouquinho mais complexa, né? O que a Prefeitura de Canoas está nos trazendo? De que havia um sistema de proteção incipiente, vamos dizer assim, porque o sistema de proteção contempla existir o dique fechando uma área toda e todo um sistema de casas de bombas para bombear a água para fora, né, dessa área que é protegida. Não é o que existia no Mato Grande. O que existia no Mato Grande, o que a Prefeitura nos traz, nos apresenta até aqui, na análise técnica, é importante mencionar, da equipe da Secretaria da Reconstrução e também do Ministério Público, que está aqui, né, acompanhando, poderia até haver algo parecido com um dique, mas num patamar mais baixo, sem fechar a área toda. Não era um sistema de proteção consolidado. Bom, se não era um sistema de proteção consolidado, não dá para falar em reconstruir o sistema, porque não existia um sistema consolidado. Então é sobre implantar um sistema novo, e se é implantar um sistema novo, exige alguns estudos de impacto ambiental que colocam isso numa jornada um pouco mais longa, que é a responsabilidade da execução da obra. Você não pode sair fazendo um sistema que aparentemente protege e depois frustra as expectativas de proteção e ainda causa problemas para outras localidades, até porque a proteção contra as cheias tem que ser vista do ponto de vista sistêmico da região metropolitana. Tudo aquilo que você fizer para blindar a água de entrar num lugar, essa água vai para algum outro lugar. Então, o Estado precisa fazer essa análise, né, de impacto de cada uma das obras, dentro de uma visão sistêmica maior, porque muitas áreas devem ser reservadas como áreas de amortecimento. A água, claro, não as áreas que sejam adensadas com a população. Estou falando aqui de áreas justamente que antigamente tinham lavouras que não eram ocupadas. E quando você vai implantar um sistema de proteção que vai fazer com que a água não entre nessa localidade, você está impermeabilizando essa área que deveria ser de amortecimento, então essa água vai para algum outro lugar e vai causar prejuízos e problemas em outras localidades. Então envolve uma análise um pouco mais longa, mas o importante nós reconhecemos que é importante evoluir num sistema de proteção do Mato Grande. O município já está fazendo algumas intervenções, né, que envolve o dique do Araçá, enfim, e nós entendemos que a gente deve inserir isso dentro do FIRESE, que é este fundo que foi constituído com recursos federais, que já tem um dos projetos que é o de sistema de proteção contra as cheias do Sinos. Então o Estado já tem projetos para a bacia dos Sinos e nós incluiríamos este projeto dentro desse sistema de proteção da bacia dos Sinos também para o Mato Grande. Mas isso eu tenho certeza que nós vamos evoluir tecnicamente na discussão com a Prefeitura de Canoas. E o dique São Luís, o senhor pode dar mais alguma alternativa? Me socorre, o dique de proteção do bairro São Luís está justamente dentro desse sistema de proteção da bacia dos Sinos. Então, o que isso envolve? Tem
anteprojetos que foram feitos, que têm estudos de impacto ambiental associados. O Estado está contratando a atualização desses anteprojetos, como nós fizemos para Eldorado e como estamos fazendo para o caso do Arroio Feijó. Então, Eldorado está em fase final de atualização de projetos. O Arroio Feijó está concluindo agora o processo de contratação de uma empresa para fazer a atualização de anteprojetos. Nós também estamos elaborando os termos de referência para contratar a atualização dos anteprojetos, também relacionados ao sistema de proteção dos sinos, que inclui o bairro São Luís, e onde nós queremos inserir também o Mato Grande para poder fazer, a partir dessa atualização de anteprojetos, um sistema coerente e consistente de proteção para a Bacia dos Sinos, que será financiado pelo Fires a execução das obras. Mas é uma jornada um pouco mais longa. Eu sei que a população quer ver obra para ontem, mas são obras complexas, né, com impacto ambiental, que exigem sistemas de proteção que não é só colocar máquina para colocar dique, tem que fazer casa de bomba, sistema de drenagem, né? Tem que olhar toda uma região mais ampla, toda a água, como eu insisto, que você colocar um dique, um sistema de proteção para não entrar água ali, ela vai para algum lugar, você tem que fazer esse estudo de impactos que estão sendo feitos com muita responsabilidade pela nossa equipe. Estamos falando de obras bilionárias, né? São bilhões de reais em investimentos. Esse sistema de proteção dos sinos, ele vai seguramente para mais de R$1 bilhão de investimentos através do Fires, e por isso tem que ser feito com a maior responsabilidade para proteger a nossa população, e tudo está sendo feito. Governador, Canoas vai ter a primeira obra concluída, né, de proteção contra as cheias do estado, né? E aí eu gostaria que tu passasse um panorama e o que o senhor acha disso. Não, o que eu observei aqui do parte do prefeito é que a sua equipe está aí bastante dedicada em garantir essas entregas, né? As obras estão acontecendo, como eu disse, é claro que nos preocupa situações como a das casas de bombas, né? O prefeito está aí se esforçando para fazer a obra, tem uma intercorrência do Tribunal de Contas, a gente vai ter que achar caminho. Eu vi que a Procuradoria do município está atuando, estão considerando as alternativas possíveis para poder superar esse entrave, porque afinal só ali nós estamos falando de intervenções de cerca de 100 milhões de reais para a recuperação de 8 casas de bombas, é isso? 8 casas de bombas relacionadas especialmente ao sistema de proteção da Matias Velho. 100 milhões de reais. Então o Estado já repassou a primeira parte do recurso relacionado a esse projeto e até agora não houve execução porque a Prefeitura fez a licitação, mas infelizmente no Tribunal de Contas há uma paralisação. Então tem essas intercorrências, tem esses desafios, são coisas da máquina pública, né? E a gente luta e trabalha para que tudo isso seja superado. Mas estou vendo o prefeito aqui com muita determinação, buscando os caminhos para entregar essas obras para os canoenses, e é o nosso papel poder dar o suporte também necessário. E sobre as moradias, governador? Muitas pessoas ainda não tiveram suas casas. Vamos lá. Aí, na região metropolitana, a especial frente para garantir moradias ficou a cargo do governo federal, através especialmente do programa Minha Casa Minha Vida, e dentro dele de um programa de compra assistida, né, que é em que o governo disponibiliza recursos para as pessoas adquirirem imóveis prontos e terem a sua nova moradia. O Estado também está buscando dar suporte a partir do nosso programa A Casa é Sua, e aí a gente entrou mais fortemente em cidades no interior em que não há disponibilidade de casas para serem adquiridas, moradias prontas, e o Estado está ajudando a construir essas moradias. Então nós já estamos entregando as primeiras moradias em projetos totalmente novos. A gente teve que identificar a área, preparar terrenos, fazer projetos, contratar as casas. Isso tem também uma jornada. A gente começou a entregar no final do ano passado as primeiras unidades, e a gente vai entregar pelo menos 3.000 novas unidades do lado do governo do estado, fora o programa federal, que pela última atualização que eu tinha cerca de 8.000 moradias adquiridas através do programa de compra assistida, e ele se aplica especialmente onde você tem regiões mais adensadas, como é o caso da região metropolitana aqui também de Canoas. Momento histórico, emblemático, emocionante para Porto Alegre, não é isso? Olha, primeiro, a Caixa é o Banco do Povo, e por isso eu sou cliente da Caixa. Não? Segundo, nós somos parceiros da Caixa historicamente, vem de longe, né? E cada dia avança as nossas parcerias, especialmente agora no Compra Assistida. Metade
de toda a compra do Rio Grande do Sul está em Porto Alegre. Financiamentos, PAC e tantas outras. E hoje nós vamos tratar de um tema aqui que é retrofit. Tão importante que é construir imóveis novos, é refazer os que estão prontos, né? O centro histórico tem hoje dezenas de imóveis que podem ser retrofitados. E eu quero fazer parte desse processo junto com a Caixa. Então estou trazendo aqui vários secretários, o setor da construção civil está aqui também, então junto, é tripartite, Caixa, setor da construção civil, prefeitura, e nós juntos vamos fazer retrofit. A presença hoje do prefeito Melo, hoje aqui, nessa reunião aqui da retrofit, aqui desse projeto aqui, chancela o evento, também mostra a importância que tem de deixar um legado histórico para os próximos gestores, para as próximas gerações, e também valoriza também o turismo, né? Com certeza, e até agora há pouco eu estava conversando com o Schimmer, prefeito, seja bem-vindo aqui na Caixa mais uma vez, né? O quanto que é moderno a gente falar da retrofit, porque a gente usar e fazer o bom uso do que já está instalado, da história das localidades, é o que tem de mais moderno na construção civil atualmente, né? E essa provocação que a Prefeitura fez no ano passado ainda conosco, está bem alinhada com o que a Caixa se propõe. Hoje a gente tem bons exemplos para mostrar de cases de sucesso sobre retrofit, e a gente tem certeza que daqui a um tempo Porto Alegre vai se lembrar, olha só, iniciou lá em 2026, 2025, 2026, pós-enchente, o retrofit, e com certeza vai dar outra cara para a cidade. E a Caixa está aí, junto com a Prefeitura, para dar sequência nessa parceria e nesses excelentes negócios que a gente sempre está fazendo. E as grandes capitais do mundo já estão fazendo isso, né? Sim, do mundo. O Nenê falou uma coisa importante, quer dizer, a memória de uma cidade é muito importante. Então você pega um prédio histórico, né? E você retrofitar esse prédio, você vai ter mantendo a memória e dando nesse novo tempo vida para o centro histórico. Por quê? O que você quer num bairro para morar? Você quer educação, quer saúde, quer saneamento básico, quer água, você quer cultura, você quer mercado público e tantos outros. O centro tem tudo isso. Então eu, por exemplo, não tenho dúvida nenhuma que o meu destino depois de sair do Guarujá é vir para o centro, morar no centro. Porque o centro tem tudo que precisa para o cidadão viver bem. Então, o que nós temos que fazer é atrair pessoas para o centro. Agora, está no centro, bom, retrofit é um caminho. Que o universo conspira a favor da retrofit. Com certeza. Saúde e paz, tá? Estamos hoje aqui com o secretário César Schimmer, hoje uma reunião com a Caixa extremamente profícua para a cultura, para o entretenimento, uma recuperação histórica do Centro Histórico de Porto Alegre, estou sendo redundante, secretário César Schimmer também com o Nenê, que é o superintendente de habitação da Caixa Econômica. Um momento emblemático, histórico, para a cultura e para a história de Porto Alegre e dos gaúchos, né? Nós temos uma parceria muito qualificada e positiva com a Caixa e particularmente nesse assunto, já tivemos 2 reuniões. A Caixa tem um projeto de financiamento de retrofits, de recuperação, reconstrução de prédios antigos e abandonados, enfim. E a Prefeitura tem mais interesse, sobretudo no centro histórico, porque nós precisamos adensar o centro. O centro, sem construir nada, só recuperar o que tem, pode ter mais 20 mil habitantes. Imagina 20 mil habitantes a mais no centro histórico, isso também movimenta a economia do centro. De visita de Porto Alegre. Sem dúvida, e particularmente são prédios antigos e muito bonitos, mas deteriorados pelo tempo, e se recuperados certamente embelezam a cidade e valorizam o patrimônio histórico. Continuamos aqui aguardando o prefeito Sebastião Melo, estamos com o secretário César Schimmer e também com o Nenê, que é o superintendente de habitação. Nenê, muito mais do que recuperar prédios, muito mais do que tudo, movimentar a economia, a política, a história, é deixar um legado histórico para as próximas gerações, não é isso? Com certeza. Agora há pouco estava conversando com os clientes aqui, com as construtoras, e falando que é moderno fazer retrofit, porque a gente já tem instalações, tem áreas preenchidas e elas precisam ser adensadas, como falou o Schirmer, e a Caixa tem proposta, tem produto e foi provocada pela Prefeitura, então a gente está dando os passos em direção a incentivar e praticar o retrofit, que é algo muito moderno, algo bom, algo importante e que ressignifica o centro e o adensamento de Porto Alegre. Que atitude da Caixa, hein? A Caixa é uma grande parceira da Prefeitura, estamos juntos em muitas questões relevantes do interesse da cidade e particularmente neste assunto, ele é de muita importância. O mundo inteiro e o Brasil vem num processo de recuperação de prédios antigos, prédios bonitos, muitos deles tombados, que são patrimônio arquitetônico relevante
patrimônio histórico, e o centro de Porto Alegre, o centro histórico, passa por um processo de revitalização. E nós estamos com um projeto de lei na Câmara, que houve algum embaraço na sua aprovação, mas estamos trabalhando. Também apresenta esse projeto estímulos fiscais e tributários para investidores que queiram trabalhar no retrofit. Isenção de impostos por 3 anos mais 7 para construção e depois para venda, e tanto IPTU quanto o ITBI, enfim, é muito importante porque essa parceria tem o financiamento da Caixa, tem o apoio da Prefeitura, tem o investimento e tem o público potencial. Trabalho aqui no centro de Porto Alegre, milhares de pessoas que vivem ou fora de Porto Alegre, na grande Porto Alegre, ou distantes do seu local de trabalho. E se tiver um bom prédio e com bom financiamento na hora da compra e com o apoio da Prefeitura, certamente muita gente pode vir morar aqui mais próximo do seu trabalho e num lugar extremamente aprazível e recuperado. E nós temos um exemplo aqui no país vizinho, na Argentina. O Porto Madeiro era o patinho feio e hoje é o cisne, né? Hoje o ponto mais valorizado com a revitalização do Porto Madeiro é o bairro. E de fato, quando as entidades públicas elas se unem e somam forças, a população ganha. Então a gente entende que vai ser muito bom para Porto Alegre, muito interessante e, como eu disse, né, moderno. Só me resta uma frase, que sejam as façanhas da Prefeitura e da Caixa de Modelo a toda a terra. Muito verdade. Muito obrigado. Excelente evento a todos. Estamos hoje aqui na Caixa Econômica Federal, onde a Prefeitura, várias entidades aqui hoje engajadas no projeto que é Retrofit. Estamos aqui com o grande destaque hoje é o prefeito Sebastião Melo, o diretor, o superintendente da Caixa, o Nenê, e também aqui o André Machado. André, uma honra muito grande, um prazer te entrevistar, porque a gente sempre aprende muito contigo em todos os aspectos de comunicação, também agora estou na nova função, que não é nova, na habitação. Podemos dizer que é um momento de uma recuperação histórica, emblemática e emocionante para o estado do Rio Grande do Sul, para o Porto Alegre, para o estado do Rio Grande do Sul e o Brasil, porque Porto Alegre, o centro histórico aqui principalmente, é o cartão de visita da capital dos gaúchos. Esse projeto, esse processo de retrofit é um processo de recuperação e de entrega e de aproximação das pessoas com áreas já consolidadas da cidade. Você pega prédios que estão degradados em lugares que são tradicionais e transforma em habitação que pode atender as pessoas. As grandes capitais do mundo já estão fazendo. Há muito tempo, porque você não cria estruturas novas, né? Você aproveita a estrutura que existe e qualifica isto para moradia. Obviamente eu tenho um olhar para habitação de interesse social e eu acho que o bom da cidade é quando você tem justamente essa mescla de características. Então você precisa ter na região central, e eu falo do centro, não é só o centro histórico, mas esse centro expandido, as mais diferentes camadas sociais compartilhando desse espaço, e acho que o projeto de Retrofit fala muito nesse sentido e vai ajudar muito a cidade. Alfândega dizendo assim, quais são as cidades que têm a oportunidade de ter uma praça com a beleza da Praça da Alfândega como Porto Alegre tem. A gente precisa... energia e o significado que é a Feira do Livro. Desculpa te interromper. Não, o que eu quero dizer é que a gente precisa de autoestima, Sérgio. A gente precisa acreditar no que nós temos, porque esse nosso ranço político nos faz sempre criticar a cidade para criticar quem está no poder, quando na verdade nós temos que nos valorizar como cidade. Os poderes, eles são rotativos e temporários. Porto Alegre é uma cidade permanente que merece o nosso carinho a todo momento. É fundamental, por exemplo, nós temos exemplos aqui na Argentina. Há 30, 40 anos atrás, o Porto Madeiro era o patinho feio. Hoje é provavelmente o metro quadrado de maior investimento na Argentina é o Porto Madeiro. Mas ali no Porto Madeiro, além da recuperação dos armazéns, eles fizeram a construção de uma cidade nova, né? São prédios modernos que estão ali, que isso eu espero ocorra aqui no nosso porto, né? Uma revitalização ali. Mas nós estamos falando de prédios aqui como o Cristaleiro do INSS, o prédio ali da Travessa Mário 5 Paus do INSS. Que conta a história dos o prédio da Secretaria, antigo prédio da Secretaria da Educação aqui no centro, que podem abrigar moradia, podem abrigar. Estou muito curioso para os detalhes desse projeto da Caixa. O secretário Schirmer tem comandado com maestria a questão da recuperação do centro e eu tenho muita expectativa, aliás já é uma realidade, né? O governo Melo vai encerrar daqui a 3 anos, hoje já tem um centro melhor, mas que a gente entregue em 2028 um centro ainda melhor.
fica um legado para as próximas gerações e para as próximas gestões, né? E que se possa aproveitar essa área, confraternizar, viver, tem cada vez mais eventos de rua, a gente poder estar numa cidade cada vez mais segura. A segurança da cidade se dá com as pessoas nas ruas e as pessoas têm que ser convidadas a ir à rua, e se você traz as pessoas para morar num local onde a estrutura já existe, como é o centro expandido, a gente caminha nesse sentido. Tá, parabéns à Caixa por esse programa e eu tenho certeza que a Prefeitura de Porto Alegre vai fazer André, bons. só me resta uma frase, que sirvam as façanhas da Prefeitura, da Caixa, de modelo da terra. Exatamente, que a gente consiga caminhar sem revanchismo, sem rivalidade, trabalhando para a nossa cidade que é Porto Alegre.